Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Ok, legal. Pessoal, como que foi de final de semana? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo bem, professor. Dentro de casa, né? Como aí. sempre, né? Trancadão. Tirando o fato que eu não aguento mais ficar em casa, tá, foi tranquilo. Todo mundo, né? Bom, pessoal, então vamos lá, a gente vai avançar um pouquinho mais na nossa aula de hoje de sensores e instrumentação, tá bom? Bom, então, esse material vai ficar com vocês aí, pessoal, e ele é o material base do nosso tema de hoje, tá? Nós vamos falar aí hoje sobre sensores e transdutores, ok? Nessa nossa primeira parte, antes do nosso intervalinho, vamos falar um pouco do que é exatidão, vamos falar sobre normalização, né, dos sensores e precisão e exatidão, tá? Nessa nossa primeira parte, falaremos também um pouquinho sobre calibração e repetitividade, tá? Bom, então olha só, turma. Uma das melhores analogias que nós temos para falar em sensores e dentro da área de sensores e instrumentação são os órgãos do sentido, né? Do corpo humano. Nós podemos pegar por base os 5 sentidos, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. A gente vai colocar aqui, né? Exemplos, tá? De sensores naturais, tá? Sensores naturais. Então, o primeiro que nós temos aí é o corpo, né? Nosso... Vou passar a borrachinha aqui. Erase. Corpo humano, tá? Então, nós temos lá os órgãos dos 5 sentidos, né? O primeiro, sensor, visão, né? O olho humano. Ok? Olho humano. Que mais? Tato. Isso. O tato, né? Um exemplo aqui, ó, né? Da audição, nós temos o ouvido, tá? O tato, né? Nós temos a pele, sim ou não? Que Sim. mais? Olfato, ok? Nós temos aí o Paladar. nariz. Também. Isso. E temos ainda o paladar, ok? Isso. Então, isso aqui são órgãos dos sentidos, né? A gente tem aqui a língua, ok? Agora, se nós pegarmos aqui, pessoal, e fizermos aqui uma coluninha com sensores equivalentes, né? Sistemas equivalentes. O que vocês colocariam aí? Equivalente ao olho, a visão. Que tipo de sensor? Sensor óptico. Isso. Sensor óptico, né? A audição, ouvido. O sensor de Microfone. Oi?
Ultrassônico. Ultrassônico. Ultrassônico, muito bem. O microfone também, professor? Na realidade, o microfone, ele é um sensor, sim, e vocês vão ver que ele é um transdutor de sinal também, né? Isso que é legal, né? Que mais, pessoal? Na parte de tato, um equivalente. Aquela célula de peso, de carga, elas como pode ser? Sim, pode ser células de carga, né? Poderia ser um piso elétrico, sim ou não? Também. Piso elétrico, tá? O de olfato, Putz, olfato. Sensor de gases, aqueles, por exemplo, de incêndio. exato. Sensor de Sensor de fumaça. gases, muito bem, tá? Sensor de gases, tá? Agora aí, paladar. Paladar não faço ideia. Paladar já fica mais De pH, pode ser? Pode. Tem sensor para pH, pode. É que eu não Muito sei bem. se ele pega pH. Isso mesmo, tá? Então, aqui a gente tem um corpo humano, né? Exemplos de sensores naturais e equivalentes com os sensores. Esses daqui são chamados de naturais, né? Sensores naturais. E esses aqui são os artificiais, tudo bem? Sensores naturais e sensores artificiais, tá? Agora, olha só, pessoal. Deixar no cantinho aqui, tá? Só para a gente ir visualizando. Então, olha só. Os sensores naturais, ó. Sensores naturais são dispositivos, sensores naturais, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá? Esses artificiais que nós estamos chamando aqui, né, ou industriais, bem, nós temos aqui, ó, o sensor, ele nada mais é do que um conversor de energia, tá? E funciona como um transmissor de informação, ou dados, né? Por meio de algum tipo de energia. Então, essa energia pode ser energia mecânica, energia elétrica, tá? E o sensor, ele capta a informação do objeto, tá? Sensoriado e vice-versa, tudo bem? Ele pode captar esse sinal e transmitir sinais também, tá? Então, olha só, pessoal, os sensores, eles emitem e recebem sinais, tá? Pelos canais, vias de entrada ou saída, podendo ser positivo e negativo, tá? Então, se a gente pegar um determinado sensor, vocês vão verificar, né, os sensores, vamos dar um exemplo, sensores elétricos, né? Os sensores elétricos, eles vão ter lá uma fonte, né? Basicamente, é a fonte que conecta esse dispositivo e depois ele tem um terminal de sinal, tá? Nós vamos ver quais são as características desses sinais. Então, aqui é importante observar que o sensor, ele sempre vai estar utilizando sinais de mesma natureza, tá? Então, aqui a gente tem essa figura, representa aqui, ó, um exemplozinho de um sistema de medição, tá? Com o sensor. Então, nós temos de um lado aqui o mensurando, que é a grandeza que nós estamos procurando medir, tá? Aqui nós vamos ter o transdutor e ou sensor. Aqui nós temos a unidade de tratamento, o dispositivo mostrador ou registrador e a indicação ou registro, tá? Então, aqui o transdutor e o sensor, ele é a área, é a fase, né, em que existe o contato, né, do próprio sensor ou transdutor com o mensurando, tá? Por exemplo, se eu estou fazendo uma medição de nível, a minha boia, né, vai estar imersa, né, ela vai estar imersa no líquido, que é o meu mensurando.
Se eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer medição de temperatura, o meu termômetro, o meu termostato, ele tem que estar em contato com o meu mensurando, tá? O que ele faz aqui, pessoal? A transformação de efeitos físicos também, né? Então, o que ocorre? Vamos pegar aqui o exemplo da temperatura, né? Conforme há uma variação de temperatura, que é energia térmica, essa energia ela vai ser transformada, né? Entre aspas, convertida, né? Em energia mecânica, como é o exemplo do que nós temos aqui. Vou pegar e mostrar aqui rapidinho, né? Digamos que você tenha um determinado ambiente aqui que você quer medir temperatura, né? Temperatura. Então, o que ocorre? Temperatura. Não é A de anarquia não, tá, pessoal? Agora, então, olha só. Imagine que nós temos um instrumento aqui, tá? Eu vou colocar aqui um termômetro de bulbo, tá? E internamente, ele vai possuir lá um líquido, né? Esse líquido aqui seria quem? Mercúrio. O mercúrio, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? De um lado, nós temos aqui a gente chama isso aqui de... esse valor máximo aqui, ó, nós chamamos de range, tá? Vou apagar aqui e colocar direitinho aqui. A gente tem aqui o range, tá? Ou range de medição, que são os valores de mínimo, né? Até máximo que eu posso fazer a medição, tá? E esse valor aqui, tá? É o valor em graus centígrados. Eu posso ter graus centígrados, eu posso ter graus Kelvin, eu posso ter graus Fahrenheit, centígrados, Kelvin e graus Fahrenheit, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Esse movimento de dilatação, né? Tá vendo aqui uma dilatação, tá? Nossa, que feio que ficou isso aqui. Tá ruim para escrever, pessoal. Deixa eu corrigir aqui. Vou colocar aqui, vamos lá. Puxa, tá ruim ainda. Novamente. Dilatação, tá? É o que, pessoal? Nós estamos tendo aí, né? Uma conversão de energia térmica, tá? Que está aqui nesse ambiente. O meu meio ele está imerso aqui, pode ser no ar, pode ser no líquido, tá? Pode ser algo sólido, também dá para medir a temperatura, mas é mais específico. Então, há uma conversão de energia térmica para mecânica que faz com que haja o quê? Uma movimentação, tá? Uma dilatação no mercúrio, ele vai se expandir aqui e há o quê? Um deslocamento, tá? Um deslocamento físico, tá? Esse deslocamento físico dessa coluna de mercúrio, tudo bem? Então, dessa forma, nós dizemos que existe uma transformação de efeitos físicos, tudo bem? Uma transformação de efeitos físicos entre mensurando para o sensor transdutor, tá? Agora, olha só, esse caso aqui é o caso de um instrumento puramente, vamos dizer assim, o princípio de funcionamento dele é mecânico, tá? Vamos dizer assim, termomecânico, tudo bem? É o princípio de transformação dele. Agora, se eu tivesse aqui um termistor, tá? Se eu tivesse um termistor, ele pegaria esse sinal, esse valor de dilatação que está acontecendo aqui, de dilatação térmica, né? E converteria esse sinal
de temperatura, essa energia térmica, em um sinal elétrico, tudo bem? Então, é o exemplo aqui do termistor, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. No caso do termistor, né? Então, o termistor, nós temos aqui nós temos aqui uma célula, né? Onde o que vai ocorrer aqui, pessoal? Nesse caso aqui, vai haver o princípio de funcionamento é um pouco diferente. Mas o que ocorre aqui, ó? Essas ondas que estão chegando aqui, ó, nessa direção, são ondas de radiação térmica, tudo bem? Radiação térmica. Então, aqui eu tenho, dentro desse termistor, vai existir lá um circuito resistor, né? Ele vai estar acoplado aqui. E conforme a variação dessa resistência interna do meu termistor, se eu vario para mais ou para menos, eu vou ter uma variação da própria temperatura, tá? Então, essa aqui é a parte positiva e a parte negativa aqui, tá? Do termistor. Se nós pegarmos, dermos uma olhadinha aqui, isso aqui são exemplos de termistores. Esse aqui é o símbolo do termistor, tá? Olha aqui, ó, tá? Então, ele, em função da temperatura, né? Vai ocorrer uma variação da resistência e da circulação de corrente elétrica, que vai nos mostrar qual a temperatura que nós estamos tendo lá. Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tranquilo por enquanto, senhor. Beleza. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, ó? Esse sinal que nós estamos vendo aqui, ó, do lado de cá, né? Esse sinal que está sendo gerado aqui, tá? Ele pode ser amplificado, tudo bem? Ele pode ser amplificado e pode ser processado, obviamente, tá? Então, voltando um pouquinho na nossa aula anterior lá, que a gente falou sobre as malhas, né? As malhas, a malha aberta e malha fechada, esse sinal que a gente está obtendo do sensor aqui, ele vai estar conectado a uma determinada malha, tá? De processo, e ele vai realimentar, né? Ele vai realimentar as minhas entradas, e conforme está programado o meu controle, eu envio o sinal para o lado de lá, que é a saída, tá? Então, novamente aqui um exemplozinho, né? Se nós tivermos aqui um determinado processo, tá? Determinado processo aqui. Esse cara aqui eu chamo de entrada, tudo bem? Ou input, tudo bem? E do lado de cá eu tenho a saída, que é o meu output, tudo bem? Essa malha aqui é uma malha do tipo aberta a princípio, tá? No momento em que eu insiro um determinado sensor, olha aqui, ó. O que vai acontecer com ele? Ele vai retroalimentar o meu sistema, tudo bem? Tá vendo aqui um processo de realimentação.
Essa realimentação aqui, no caso, seria, por exemplo, se nós tivermos o sistema né? O sistema eletrônico, ok? Nós temos aqui sinais positivos e negativos que estão dentro dessa malha aqui, tá? Então, eu tenho aqui positivo e negativo, tá? Dentro de uma determinada faixa de tensão. 5 volts, corrente contínua, né? 12 volts, corrente contínua, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, esse sinal aqui, tá? Que está sendo enviado aqui para o processo, para a chamada... aqui nós temos um processo de realimentação. Realimentação, tudo bem? Veja bem, a gente vai perceber que esse sensor aqui, né? Esse sensor aqui, ele vai enviar esses sinais para o lado de cá, tudo bem? Para minha realimentação. Ele vai estar enviando esse sinal para minha realimentação. E, da mesma forma, esse sinal que eu tenho aqui de 5 volts, 12 volts, ele é amplificado aqui dentro, dependendo do tipo do meu sensor, dependendo do tipo da característica, né, construtiva desse meu sensor. Tá? Professor, Oi. então, sempre quando eu tenho um sensor, basicamente, quando o senhor desenhou aquele sensor ali, ele se tornou uma malha fechada. Isso, quando eu inseri ele, estou E, alimentando. e sempre quando eu inseri um sensor, então, necessariamente eu vou fazer uma malha fechada? Porque Não, não necessariamente. Sua pergunta é uma pergunta muito boa, tá? Imagine lá na aula anterior, né? Que a gente tinha aqui, ó. Quando eu tenho uma malha fechada, esse sensor aqui, ele está conectado e através dessa programação aqui, ó, existe uma programação, né? Que conecta esse cara aqui, ó, com esse cara aqui, tá? Agora, o que ocorreria se eu tivesse uma malha aberta, né? Eu poderia ter um sensor, da mesma forma aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, uma malha aberta. Esse ajuste aqui, ó, da minha entrada, do meu I, aqui é o Alt, tá? Vou colocar aqui, esse aqui é o I, esse aqui é o Alt, tá? Vocês estão lembrados que nesse caso aqui, o meu ajuste, quando ele é uma malha aberta, o controle ele é feito manualmente. Entendeu, Arthur? Sim. Então, aqui nesse caso, o sensor ele facilita o quê? A minha automação do meu sistema. Eu estou deixando eu estou criando uma malha fechada para que ele possa se realimentar automaticamente. Tudo bem? Entendi. Quando a minha malha, quando o processo é uma malha aberta, aqui é uma malha fechada, ok? Malha fechada. E aqui uma malha aberta, tá? Quando eu tenho uma malha aberta, eu preciso retroalimentar isso aqui. Eu posso deixar ele por um período de tempo, né? Vou colocar uma curvinha aqui, ó, um tempo, né? Você sabe que ele tem lá o set point, né? Lembra lá do set point? Sim. É o ponto de ajuste. O que vai acontecendo com o ponto de ajuste ao longo do tempo, né? Ó? Então, no comecinho aqui, ó, ele está bem reguladinho. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo com o set point? Ele pode cair para cá, sim ou não? Sim. Eu vou ter que corrigir o meu set point. Ou eu poderia ter também uma outra curva aqui, né? Ó, tava vindo aqui, ó, um outro set point aqui, ó, para cá. Tudo bem? Fugindo da tangente. Eu faço essa correção manualmente aqui. Agora, dentro do sistema automático, o que acontece aqui, ó, com o meu set point? Ó, quando ele sobe, né? Deixa eu fazer melhor aqui.
Opa. Isso aqui é 0, tá? Vou colocar isso aqui de set point, tudo bem? Digamos que eu coloque aqui esse set point, uma temperatura aqui em graus centígrados de, sei lá, vou colocar aqui 21 graus centígrados, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um controle PID, proporcional integral derivativo, né? Ou somente proporcional, ou proporcional integral, ou proporcional integral derivativo, o que ele faria? Ele tentaria voltar esse cara sempre para o ponto de ajuste automaticamente através da retroalimentação. Quando a minha malha é aberta, eu atuo dessa forma aqui manualmente. Agora, devolvendo a pergunta para você, Arthur, como que eu faço esse controle manual aqui? Esse controle, quando no caso ele saísse do processo, o operador ia tomar alguma ação? Ou no caso, o sensor ia ver alguma coisa, ele observar que o sensor observou uma inconsistência e ia operar de alguma forma? Acredito Professor, eu. Oi, pode falar. Se eu não me engano, na malha aberta, a verificação, vamos dizer assim, ela só ocorre no início do processo, certo? Isso. Enquanto na fechada, ela ocorre no início, no meio e no final do processo, para ter meio que as variações do que entrou e do que saiu. Isso. Ele tem sempre o looping, né? E aí tem um tempo de processamento para essa análise, dessa verificação, sim, tá? Então, olha só, tá correto o que você falou, Arthur. Agora, aqui, o ajuste desse sensor aqui, se for um sensor, um termistor, né? Como que a gente ajustaria aqui? Ajustaria através de poderia ser um termostato, aliás, deixa eu lembrar do nome aqui. Nós temos lá os elementos... Termopar, professor? Oi? Termopar? Uma resistência? É reostato? Ah, tá, é isso daí mesmo, para controlar a potência na resistência, né? Ah, não, você Isso. controlar Isso. a carga, né? Estão lembrados do reostato? Sim. Então, através de um reostato, você vai controlar, né? Aqui você vai fazendo esse ajuste de forma manual, né? O reostatozinho aqui, eu vou tentar desenhar um pouco aqui. Pessoal, tá facilitando os desenhos aí, ou não? Sim. Tá sim. Muito, professor. Sim. Legal. Então, aqui é um exemplo de reostato, né? Estão lembrados daqueles terminalzinhos lá do reostato? Né? Tem o reostato e tem, agora eu lembrei o nome, potenciômetro. Já viram o potenciômetro? Sim. Sim, Tá? com certeza. Então, com essa regulagem aqui no potenciômetro, né, eu consigo variar a minha corrente, né, no meu sistema, variando a potência e tudo mais, tá? Respondeu sua pergunta, Arthur? Sim, professor. E, professor, também na parte de amplificador que o senhor falou, de amplificação, seria igual amplificador, digamos assim, aquele circuito com amplificadores operacionais também que tem dentro do sensor, ele vai de 5 volts para 12 volts, igual o senhorzinho aqui, e sempre tem que ter essa amplificação? Não, depende do tipo do sensor, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo de... a gente pegar aqui, por exemplo, o sensor... Vamos pegar, por exemplo, um sensor de... Pode ser um sensor capacitivo, tá? Certo. Então, aqui, nós temos aqui os terminais dele, né? Geralmente você vai ter aqui um positivo e um negativo, que é a fonte, tá?
Essa aqui é a fonte, tá? Então, a fonte, quando eu estou dizendo fonte, ele pode ser em corrente contínua, né? DC é a fonte de alimentação, tá? Fonte de alimentação. Então, aquilo que eu falei, pode ser 12 volts, pode ser 5 volts, pode ser 3 volts, tá? Então, esses dois terminais aqui seriam simplesmente a fonte desse tipo de sensor. Agora, o que ocorre? A amplificação desse sinal, né? Tem duas formas dele ser amplificado, ó. Digamos que... o que ocorre aqui? Se ele for um sensor indutivo, né? Vamos dar um exemplo de sensor indutivo. Essa fonte de alimentação aqui, ela serve para quê? Para gerar um sinal, né? Que vai conectar uma bobina que vai gerar um campo magnético para que esse sensor funcione, tá? Então, ele tem uma bobina que emite um sinal e quando ocorre, né, a interferência, quando, por exemplo, quando determinado objeto ele entra nesse campo aqui, tá? No campo magnético desse sensor, digamos que ele seja um sensor indutivo, tudo bem? Esse próprio sensor, ele vai captar esse sinal aqui e ele vai começar a gerar uma corrente aqui, ó, tá? Uma corrente, tudo bem? Então eu tenho aqui os sinais de alimentação dele. Muitas vezes eu tenho apenas um cabo, né? Muitas vezes eu tenho apenas um cabo que tem aqui uma faixa de operação, uma determinada corrente em amperes, tá? E muitas vezes eu tenho também mais de um cabo. Eu posso ter outro cabo aqui de sinal que vai me amplificar essa corrente. Então eu vou ter aqui nesse caso I1, né, em ampere, e aqui eu posso ter I2 também em ampere. Percebeu? Então, esse próprio elemento aqui, ó, esse próprio sensor indutivo, o que ele faz? Ele consegue amplificar internamente através de um circuito eletrônico. Então, vai existir lá um circuito eletrônico internamente, tá? Circuito eletrônico interno. E esse circuito eletrônico vai fazer essa amplificação desse sinal aqui, tá bom? Que vai me mandar para minha saída, tá? As entradas, vamos dizer assim, entre aspas, a entrada do sensor vai ser o quê? A própria interferência que ele está tendo aqui, tá? E, obviamente, que a entrada aqui eu tenho a alimentação dele, vamos dizer assim, tá? E a minha saída, que está sendo mandada lá para o meu controlador, esses dois caras aqui, eles podem ter um sinal de menor intensidade, menos amplificado, ou um sinal com uma maior intensidade, mais amplificado, tudo bem? Então, esse sinal aqui... Oi? Não entendi. Não entendeu? Entendi. Eu estou falando que entendi. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, a amplificação, ela acontece nesse sentido aí, tá? Nesse sentido aí que acontece essa amplificação. E aí, o dispositivo mostrador ou registrador, né? Ele torna perceptível o sinal usuário e pode indicar ou registrar o sinal, né? Da mesma forma, muitas vezes o que acontece? Vamos pegar o caso aqui, o exemplo desse sensor indutivo aqui, né? Ó. Se eu pegar esse sensor indutivo, muitas vezes, o que vai acontecer? Vai existir uma sinalizaçãozinha aqui, ó, digamos aqui um LED, tá? Quando o objeto está dentro, né, do campo de detecção do objeto, né, quando ele está dentro do campo de detecção do objeto, o que vai acontecer com o LED? Vai haver... Acionar. Ele vai acionar e ele vai dar um contato visual para a pessoa que está monitorando, percebeu? Esse sinal aqui é a mesma coisa, né? Ó. Por exemplo, se eu traçar um gráfico aqui, ó, né? Se eu traçar um gráfico desse lado de cá, o que nós teríamos aqui, ó?
Vamos pegar o caso do sensor indutivo, né? Esse caso aqui, ó, seria a minha saída, ó, meu output, né? Em função do tempo, tá? Em função do tempo. Então, tudo que está aqui, ó, é 0 e tudo que está aqui é 1, tá? Esse 1 aqui, ó, pode ser uma saída, uma dessas saídas que eu estou mostrando aqui, que tem uma determinada corrente e uma determinada tensão. Digamos lá que seja 5 volts, tudo bem? Então eu posso fazer o seguinte, ó, ele começou aqui em 0, tá? Desligou. Aí ele pode vir para, olha lá, né? Esse período de tempo aqui ele estava ligado. Desceu, ligou, tá? Subiu, desceu. E aí vai embora, tá? Então aqui eu posso ter, olha só, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, tá? 5 segundos, 6, 7, 8, tá? 6, 7, 8 segundos. Então, quanto tempo ele ficou ligado no total? Tá? Então, eu tenho aqui, de 0 até 2 segundos ele estava desligado, de 2 a 4 ligado, de 4 a 5 desligado, e de 5 a 8 ligado, sinal alto, tudo bem? Então, esse sinal que é processado pelo controlador. Quando eu estou falando em processamento de sinal, é esse sinal que esse meu sensor indutivo está mandando, né, lá para o meu controlador. Isso aqui vai para o controlador, tudo bem? Lá para o controlador. Beleza? Então, além de eu ter essa sinalização visual aqui, esses sinais aqui podem ser sinais de 0 e 1, ok? Pode ser, tá me dizendo, ó, tá alto, tá baixo, tá ligado, tá desligado. Tem objeto na esteira, não tem objeto na esteira. Isso daqui serve da mesma forma, por exemplo, um circuito bem típico que utiliza esse tipo de sensor, pode ser um sensor indutivo, pode ser um sensor capacitivo, pode ser um sensor de presença. Ele é utilizado, uma das aplicações mais comuns, né? Aplicações, ó. Aplicações. Aplicações. São chamados contadores, ok? Então, se eu tenho uma determinada esteira, né? Estou trabalhando com uma determinada esteira, ok? Pessoal, vocês estão percebendo que hoje eu estou meio animado para desenhar, né? Ah, claro. Sim. Então, aqui, ó. Se eu colocar esse meu sensor capacitivo aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Tá? Ele vai contar isso daqui, ó. Ao longo do tempo, né? Ele vai contar dessa forma aqui, ó. 0, 1, né? 2, 3, tá? Então, essa primeira peça aqui é a peça 1, essa é a peça 2, essa é a peça 3, tá? Então, ao longo do tempo, né? Ao longo do eixo, digamos que ele está passando por aqui. Se eu colocar esse tempo daqui até aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter 1, 2 e 3, tá? Ele fez essa contagem para mim aqui através desse sensor, tá? Esse sensor aqui, obviamente que ele está conectado aqui, ó, numa rede, só que o sinal está sendo enviado para onde? Para o controlador, tá? E aí ele vai contando, vai mandar para o meu CLP está contando as minhas peças e
dentro da minha programação, eu vou trabalhar dessa forma aí, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Tudo bem? De boa, professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar dos sensores passivos, ó. O sensor passivo, ele não necessita de energia adicional, ele gera um sinal elétrico em resposta a um estímulo, tá? A potência de saída tem origem na própria potência de entrada, tá? Exemplo, termopar e sensores piezoelétricos, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse sensor que eu mostrei para vocês aqui, ó, o sensor indutivo, ele é um sensor passivo ou ativo? Ativo. Ele é um sensor ativo, justamente. Por quê? Porque ele depende de uma Alimentação. fonte de alimentação, tá? E por analogia, se vocês pegarem aqui, se nós pegarmos aqui, ó, esse tipo de sensor aqui, ó, que é um sensor de temperatura, né, um termômetro, ele é um sensor ativo ou passivo? Eu diria passivo. Ele é passivo. Passivo, Tudo né? bem? Sensor do tipo passivo, né? Então, aqui é passivo, tá? Sensor passivo. E nós temos aqui, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de um sensor ativo, porque ele precisa de uma fonte de alimentação, tá? Então, esse caso que nós temos aqui, tudo bem? Olha lá, os sensores ativos. Ele requer uma fonte de energia auxiliar externa chamada de sinal de excitação para produzir um sinal de saída, tá? Geralmente, a maior parte da potência de saída é originada em uma fonte auxiliar, tá? Exemplo, o termistor, que é o resistor sensor de temperatura, o extensômetro, que mede a variação de deformação mecânica, tá? E existem os mais diversos tipos de sensores aí também, tá? Que são enquadrados como passivos e ativos. O importante é vocês terem a ideia do que seria, ok? Agora, olha só, os sensores, eles podem ser analógicos ou digitais. Dispositivos digitais não sofrem variação no sinal em função do tempo, ou seja, eles possuem um sinal contínuo em passos discretos ou estados, tá? Os dispositivos analógicos são aqueles cujo sinal de saída varia no domínio do tempo, tá? Então, pessoal, a gente precisa lembrar... deixa eu fechar... Eu vou fechar essa telinha aqui, eu vou abrir um outro quadrinho aqui mais limpo. A gente precisa lembrar do conceito de sinais, né? Ó. Vou lembrar um pouquinho do conceito de sinais. Então, de um lado a gente tem um sinal analógico. E aqui nós temos um sinal digital, tá? Qual que é a diferença entre ambos, pessoal? O sinal analógico... Variação. Pode falar. O analógico ele varia muito conforme você vai medindo, né, conforme você vai utilizando, e o digital ele já é mais preciso. Ele tem uma precisão mais certeira. Sim, né? Essa é uma das definições, muito bem, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma determinada grandeza, né? É tempo, ó, tá? Grandeza, tempo, tá? E aqui a gente tem uma outra grandeza. Vamos dar um exemplo aqui de... Poderia ser tensão, tudo bem? V, né? Tá? Tensão dada em volts, ok? Alguns gostam de chamar de E, né? Força eletromotriz. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Um sinal analógico, eu vou pegar um dos sinais mais comuns que tem aí, tá?
que vocês já conhecem ou vão lidar com ele, que é o sinal analógico de corrente alternada, tudo bem? Sinal analógico de corrente alternada. Como que funciona o sinal de corrente alternada? Tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma variação. Olha aqui. Do lado de cá, né? Se eu pegar esse cara aqui, ó. O que eu tenho daqui até aqui, pessoal? Período, tudo bem? Então, quando a gente está trabalhando aqui no plano, nesse plano ortogonal aqui, tá? Nós dizemos que esse sinal aqui, ele varia em função do tempo, tá? Ele chega até a sua amplitude máxima, positiva, e ele vem até a sua amplitude máxima negativa. Olha que coisa legal. Amplitude máxima positiva e amplitude máxima negativa, tá? Tudo que está para o lado de cá, esse aqui é zero, né? Estamos trabalhando com zero aqui. Tudo que está para o lado de cá é positivo, e tudo que está para o lado de cá é negativo, tá? Então aqui ele está subindo, 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 chegou lá no máximo, desceu, veio aqui e tal, foi até o máximo negativo e voltou aqui até zero, tá? Isso em um determinado tempo, que pode ser dado em segundos ou pode ser dado em radianos por segundo. Vocês já estudaram isso daí, né? Então, em termos de radianos, nós temos aqui 0, né? Aqui é π, aqui é 2π, ok? Isso daqui é π sobre 2, isso daqui é 3π sobre 2, ok? Eu tenho também uma outra... Todo sinal analógico, ele possui estas características, tá bom, pessoal? Ele possui como característica o período, né? Esse período é inverso da frequência, tá? Então, se eu tenho uma rede em CA, qual que é a frequência da rede em CA? 60 Hz. Isso, tá? Então, acontece o seguinte, em 60 Hz significa dizer que esse sinal de corrente alternada aqui, ele varia 60 vezes a cada segundo, tudo bem? E o período aqui é o inverso da frequência, que é 1 sobre 60, tá? Então, 1 sobre 60 dá aproximadamente 16, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, quando ele completa a primeira volta, se for um sistema de corrente alternada, que é um sinal analógico, ele faz essa primeira, ele completa esse primeiro ciclo em aproximadamente 16,667 alguma coisa segundos, tá? Ou 16,67 milissegundos, tá? 0,0016666 alguma coisa segundo, tudo bem? Então, esses são exemplos de sinais analógicos, tá? Eu poderia ter outros tipos de sinais analógicos, só que qual que é a principal característica deles, né? Eles variam sempre em função do tempo, tá? Olha aqui, um sinal periódico, um sinal analógico, né? Variação em função do tempo. Em comparação com o sinal digital, olha aqui, ó. Se eu tenho aqui uma amplitude máxima dele, tá? Ele permanece constante ao longo do tempo, tudo bem? Permanece constante ao longo do tempo. Se eu cair, foi a minha bateria, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Voltou? Estão acompanhando aí, pessoal? Estamos te ouvindo, professor. Estamos te ouvindo. Beleza. Positivo. Deixa eu só arrumar meu carregador aqui, só um minutinho. Ufa, salvo pelo gongo. Então, esse daqui, pessoal, é um sinal analógico. Tudo bem? Nós temos esse primeiro tipo de sinal aqui, que é o sinal analógico.
tá? Essa é a principal diferença entre esses sinais, os sinais digitais e os sinais analógicos. Então, eu tenho sensores que trabalham com sinais analógicos, eu tenho sensores que trabalham com sinais digitais, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Ok, então olha só. Outro exemplo, né, de instrumentos ou de sensores, quando eu estou falando em termos de sensores analógicos, tá? O que nos remete, pessoal? Nos remete a pensar em quê? Em 0 e 1, tá? 0 e 1, tudo bem? A gente está falando em termos de instrumentos ou sensores digitais. Então, aqui tem um exemplo de uma das coisas que a gente sempre vai ver nos instrumentos digitais, são chamados displays, tá? Digitais. Acho que vocês estão lembrados, né? Os displays digitais, ok? Então, eles vão assumir, né? Também remete a esse conceito, tá? Valores vamos dizer assim, discretos. A gente pode dizer que nós temos valores discretos, tá? Então, por exemplo, se eu colocar esse valor aqui, ó, né? Ó. Isso aqui são exemplos que a gente tem, que a gente utiliza com valores discretos de sinais, tá? Agora, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vê um instrumento analógico, a gente vai sempre lembrar, por exemplo, de um manômetro, né? Exemplo do manômetro aqui, ó, tá? A gente tem uma determinada escala, né? Vou pegar aqui. A gente tem um determinado, novamente, um range, né? Eita. E esse instrumento analógico, o que vai acontecer com ele aqui, ó? Ele vai trabalhar em termos de deflexão, né? Tá? Geralmente existem aqui molas, né? Internamente existe uma mola aqui, e aqui os ranges que ele vai estar assumindo dentro desses valores, tá? Então, esse aqui, exemplo, né? A gente tem um manômetro. O que mais, pessoal? A gente tem o voltímetro, né, analógico, ok? O que mais? Pode falar. O velocímetro também? Não sei. Velocímetro, né? Professor, onde eu trabalho tem um sensor indutivo analógico. Não sei se o senhor já viu, de 4 a 20. Bom, obrigado aí pela exemplificação, tá? Então olha só, exemplos, né? Ó, dinamômetro, tá? Onde a força é medida pela deflexão da mola até alcançar o ponto de equilíbrio. Então eu coloquei aqui o manômetro, né? Mas nós poderíamos ter colocado aqui também o dinamômetro, tá? E remetendo à aula anterior, qual que é a unidade medida do dinamômetro, pessoal? Newton. Isso, newtons, né? Força. Ou quilograma força, né? Metro quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem.
Beleza, então vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Transdutores, tá? O transdutor é um dispositivo que converte um sinal de uma forma física para o correspondente de outra forma física, tá? Os transdutores podem ser de entrada ou de saída. Então, o transdutor de entrada, ele detecta sinais, né? A gente tem aqui um exemplo de um sinal físico, né? E o de saída, ele gera movimentos mecânicos, sinal elétrico, display ou atuador, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um transdutor de sinal, ok? Nós temos aqui uma força que é aplicada nessa mola, tá? Aqui existe um determinado eixo, né? E o que acontece com ele aqui, ó, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, no dispositivo mostrador, tá? Então, a mola é o próprio transdutor, eu chamo a mola de transdutor, tá? Nesse caso aqui. Então, ele está pegando esse sinal de força aqui, intensidade de força, tá? Que está sendo aplicada a essa mola, e ele está me transferindo, né? Me transferindo essa informação que está tendo aqui para um determinado mostrador, tá? Ou display, né? Display ou atuador do lado de cá, tá certo? Esse A aqui, ó, seria o que a gente chamaria de atuador, tá bom? Então eu tenho aqui um eixo, né? Um sistema de aqui eu tenho um sistema de alavanca, né? Na realidade, de um lado aqui, essa alavanca para o lado de cá faz com que haja um movimento diretamente proporcional do lado de lá, tá? Então, tem uma transmissão, tá, de força desse lado para o lado de cá que faz variar esses valores aqui, tá? O transdutor de medida, ó, esse dispositivo, ele realiza medições fornecendo uma grandeza física de saída, né? Por exemplo, o termopar, o transformador de corrente, tá? Agora, o atuador, pessoal. Atuador, ele tem a função inversa do sensor e geralmente converte o sinal de energia elétrica em outra forma de energia, tá? Então, nós falamos lá sobre... eu comecei a falar um pouquinho na aula passada sobre os sensores e os atuadores, tá? Então, nós demos exemplos lá de atuadores, né? Como, por exemplo, o cilindro, né? Pneumático, cilindro hidráulico, tá? Uma válvula pneumática. Então, essas são as principais diferenças. Não confundam sensores com transdutores com atuadores. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? E chegando ao finalzinho aqui, ó, vamos avançar um pouquinho mais dessa nossa parte aqui. Nós temos mais alguns tópicos. Quais são as normas que definem os sensores e os transdutores, tá? Então, a gente tem um órgão internacional que é o NIST, National Institute Standard and Technology, tá? E o BIPM, que é o Bureau International des Poids et Mesures. Esse aqui já é francês, tá? E tem aqui uma referência muito boa, que é o dicionário VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, tá? Então, toda a normalização, como a gente tinha falado, introduzido na aula anterior, pessoal, nós temos aqui os órgãos nacionais, né, que são as normas da ABNT, o Instituto Nacional de Metrologia, né, eles são signatários a estas normalizações internacionais, e principalmente ao Vocabulário Internacional de Metrologia, tudo bem? Agora, olha só, pessoal, algumas outras definições que nós precisamos entender dentro de instrumentação, tá? Precisão e exatidão. Qual é a diferença entre preciso e exato, né? Então, olha só, conforme essa referência aqui, ó, tem duas referências, né, ó, que eu estou trazendo para vocês, o Balbinot, tá? E o Albertazzi. O que eles dizem, ó? Eles dizem o seguinte, ó, precisão e exatidão são termos apenas qualitativos, não podem ser associados a números, tá? Então, precisão significa pouca dispersão, está associado ao baixo nível de erros aleatórios, tá?
Então, erros aleatórios, erros não sistemáticos ou a incerteza, tá? Então, novamente aqui, ó, precisão é definida como grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo ou em objetos similares sob condições específicas, tá? Agora, exatidão é sinônimo de sem erros. Aqui eu coloquei interrogação, mas é aspas, tá? Então, um sistema de medição com grande exatidão, ele apresenta pequenos erros sistemáticos e aleatórios. Um sistema com ótima precisão, ele repete bem com pequena dispersão, tá? Um sistema com excelente exatidão praticamente não apresenta erros. E aqui tem a definição, né? Conforme o VIN, é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro do mensurando, tá? Então, olha só, essa figura aqui é importante, pessoal, para a gente entender, né? A diferença entre precisão e exatidão. Então, olha só, nesse primeiro, a gente tem um exemplo aqui de uma figura mostrando aqui um alvo, né? Um alvo e os dardos que estão sendo enviados para esse cara aqui, tá? Nós temos aqui um resultado exato. A gente está dizendo que ele acertou na mosca, né? Muitas vezes a gente diz assim, ó. Então, o resultado ele zerou, vamos dizer assim. O cara que... Quem aí no grupo aqui, quem aqui na sala é da área de mecânica, trabalha com retífica, com fresa, da área mecânica? Quem é, pessoal? Eu trabalho. Legal. Quando você fala que você zerou uma peça, você já ouviu falar nesse termo aqui? Sim. Explica para o pessoal o que significa zerar uma peça. Quando você referencia um ponto, você faz um ponto conhecido da máquina coincidir com um ponto conhecido da peça. Então, se você for fazer algum deslocamento relativo na máquina, vai ser o mesmo deslocamento na peça. Correto. E você está buscando sempre um ponto de coincidência. Um ponto exato de coincidência. Exatamente, tá? Então, nesse sentido aí, quanto mais próximo, lembrando que a gente tem casas decimais aqui, né? Então, às vezes você precisa zerar na ordem de centímetros, ou muitas vezes você precisa zerar na ordem de milímetros, correto ou não? Exato. Então, quanto mais preciso, quanto mais exato for, vamos dizer assim, né? Quanto mais exato for, menor vai ser, ou digamos assim, quanto mais exato for, maior vai ser o grau de... a gente tem as casinhas lá depois da vírgula, né? Nós temos lá centésimos de milésimos, décimos de milésimos, tá? Então, você vai se aproximando de valores muito pequenos, tá? Então, obviamente que sempre vai ter um limite aqui que vai até o infinito, né? Mas a exatidão seria este conceito, tá? A ideia é este conceito. Quanto mais você se aproxima do valor central, tá? Do valor que você precisa. Tentativa de eliminar erro sistemático. Isso, justamente, tá? Agora, a gente tem um exemplo aqui de um resultado preciso, mas não exato. Então, se eu estabelecer aqui a origem como zero, né? 0,00000, eu vou colocar lá 10 casas, né? 12 casas depois da vírgula, né? Como a variação da minha exatidão. Para o zero aqui, nesse primeiro caso, e no segundo caso aqui, ó, eu estou tentando alcançar o zero, mas eu não alcanço. Eu alcanço sempre um valor distante de zero, mas o mesmo valor sempre. Então, eu digo que ele é um valor preciso, mas não exato. Tá? Essa é a segunda situação. Tá? Então, eu tenho um resultado exato. Depois aqui um resultado preciso, mas não exato. E aqui eu tenho um resultado sem precisão e sem exatidão. Tá? Então, aqui eu tenho
muita dispersão, né? Muitos erros, né, aleatórios e muita dispersão nos valores. Tudo bem? Conseguiram entender esse conceito aí, pessoal? Sim. Então, olha só, um exemplo aqui, ó. Um dinamômetro de range de 0 a 100 newtons, quando comparado com seu padrão de valor de 50 newtons, apresentou o seguinte resultado após 3 calibrações. Primeira medida 40, segunda 45 e terceira 50. Conclusão: o instrumento não é exato, pois a média dos valores não é 50, e também não é preciso, pois não houve dispersão muito grande, tá? Ou seja, não apresenta repetitividade. O segundo exemplo, ó, um dinamômetro de range de 0 a 100, quando comparado com seu padrão, no valor de 50 newtons, apresentou os seguintes resultados após 3 calibrações. Então, ele apresentou 40, 60 e 30, tá? Qual que é a conclusão? O instrumento ele é exato, tá? Ele é exato, pois a média dos valores é 50, porém, não é preciso, pois houve uma grande dispersão, ou seja, não apresenta repetitividade. E o terceiro caso aqui, né? Mais um caso, ó. O dinamômetro ele tem um range de 0 a 100. Quando comparado com o seu padrão de valor de 50, apresentou as 3 calibrações, 44, 45 e 46. Conclusão: o instrumento não é exato, pois a média dos valores não é 50, porém é preciso, pois houve uma pequena dispersão, tá? Ou seja, apresenta repetitividade. E aqui, por último, exemplo 4, um dinamômetro de 0 a 100, que é o mesmo, né? Quando comparado com seu padrão, no valor de 50, apresentou o seguinte resultado após 3 calibrações, 51, 50 e 49. O instrumento ele é exato, pois a média dos valores é 50, também é preciso, pois houve uma pequena dispersão, ou seja, ele apresenta repetitividade, tá bom? Então, essa é a ideia para a gente obter e conhecer esses termos de precisão e exatidão, tá? Por fim, pessoal, calibração, né? Pode ser definido como um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre indicados por um instrumento de medição, valores indicados por um instrumento de medição, ou um sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada ou material de referência, tá? Então, isso daqui é bem simples, né? Você tem sempre a gente pode remeter esse conceito aqui eu creio que vocês já devem se lembrar, né? Que existe lá no Sistema Internacional de Medidas, né? Um valor, lá isso fica, se eu não me engano, em Londres, né? Existe lá um valor de determinadas medidas e materiais de referência, né? Então, referências para calibração que a gente tem, eu vou dar um zoomzinho aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, ó, referências de calibração, tá? Então, vou buscar esse coleguinha aqui, o nosso Google, ó. Referência, calibração, pesos e medidas. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, o peso padrão. Já ouviram falar? Sim. Peso padrão, né? Então, aqui tem algumas... Olha aqui, ó. Aprovada a nova definição, né? Universal do quilograma, né? Então, olha lá. Qual que é a minha referência, né? 1 quilo de laranja, de açúcar, de sequilhos, né? Então, na realidade, ó,
a principal referência é esse instrumento aqui. Vamos ver se está atualizada essa informação aqui. Vamos ver a data. Se não é muito antigo, né? Olha aqui, ó, 2018, novembro de 2018, está atualizado, tá? Então, olha só, na última conferência geral de pesos e medidas, né, em Versalhes, os 60 Estados-membros votaram unanimemente por redefinir o quilograma, tá? Então, a partir do ano que vem, a unidade de massa não será um objeto físico, e sim um valor derivado de uma constante da natureza. Essa mudança não terá nenhuma implicação no carrinho de compras e não será notada no dia a dia. Talvez seja muito importante em âmbitos científicos, tá? Então, aqui explica um pouquinho da história, né? Qual que vai ser a próxima referência, tá? Olha lá, ó. As decisões, né? Ele mostra aqui, ó, que existia... Eles perceberam, tá? Que existia uma variação na massa desse protótipo aqui, né, que era a referência principal. E aí, pessoal, eu vou deixar essa referência aqui para vocês darem depois uma pesquisada, tá? Além dessa referência aí para calibração de todos os instrumentos a nível mundial, né, a gente está falando de massa, né, quilograma, existe a de tempo também, tá? Se você pesquisar lá, tempo padrão, tá? Então, vocês vão descobrir lá também que existem outros processos, tá? Nós tínhamos lá o conceito de tempo, né? Em segundos, tá? E agora ele já envolve outras, né? Outras referências, tudo bem? Então, fica aí... Eu não vou conseguir achar tão rápido aqui, fazendo meio que de improviso, tá? Mas depois vocês procurem lá, referência de tempo, ok? Padrão de tempo. Nós sabemos que a unidade é o segundo, mas existem uma referência específica de calibração, tá? E a repetitividade de um instrumento é a aptidão de um instrumento de medição em fornecer indicações muito próximas, em repetidas aplicações do mesmo mensurando sobre as mesmas condições de medição. Ok? Bom, pessoal, agora esse material está com vocês aí, tudo bem? Eu preparei para vocês aqui, para a gente ir trabalhando, né? E começar a desenvolver, fazer uma aula um pouco mais dinâmica, tá? EAD. Aqui na parte de tarefas, vai aparecer para vocês aí. Eu encaminhei uma atividade para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui para vocês, ó, adicionado uma nova guia à parte superior deste canal, tá? Então, vocês vão clicar aqui, pessoal, e vai ter essa listinha aqui, ó. Lista de exercícios para vocês preencherem online, tá bom? Bom, pessoal, agora são 8h30. Aliás, 8h30, tudo bem? Pode fazer uma revisão desse material aqui que eu estou dando para vocês, que eu já passei e encaminhei para vocês. E eu também já vou salvar aqui, ó, e colocar lá para vocês também, essas minhas anotações aqui, tudo bem? Tranquilo para vocês, turma? Tudo bem, professor. Beleza para vocês? Tá bom esse formato aí? Sim. Sim. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aí? Tudo ok, professor. Tudo certo, professor. Então tá bom.